Sexta e última temporada de The Handmaid's Tale. Será que a série tá perdendo gás, já tá em clima de reta final ou continua envolvente? Bom, eu sou o Diogo Zanella. Eu sou Rodrigo Quinteiros Gruner e esse é o Pano pra Manga. Bom, a série, depois de 3 anos de espera, tá de volta, né? Com um retorno, diria, eu considero que com um pouquinho da pegada das primeiras temporadas na agilidade no pique. O roteiro ele tá mais acelerado, né? O ritmo tá mais, não tá tão lento, mas eu não lembro da primeira temporada ter um ritmo mais acelerado. Tu acha que sim? Eu acredito que mais envolvente. Mais envolvente. Histórias não estão andando em círculos, porque tinham histórias muito circulares já, de tanto que a gente conhecia, acabava sendo um pouco óbvio já os finais que as coisas levariam. Claro que nessa temporada a gente continua com a premissa que eu sempre acredito em The Handmaid's Tale, de que ninguém muda. A gente pode até se enganar durante a série de que alguém tá mudando, algo vai mudar lá dentro, mas a primeira impressão que a gente tinha dos personagens, acredito que sempre permaneçam valendo, né? Eles acabam não se transformando. Não sei, acho que depende, né? Porque a Uncle Lydia, por exemplo, ela era uma mulher normal antes dos Estados Unidos ser derrotado, né, e ser criado. Eu acho que houveram pessoas que tiveram meio que uma lavagem cerebral mesmo para entrar nos valores ali de Gilead. Então eu não sei se eu concordo com essa tua afirmação. Bom, mas eu achei interessante tu falar dos 3 anos, né, entre uma temporada e outra, porque sempre houve atos grandes entre uma temporada e outra quando a gente tá falando de The Handmaid's Tale, né? E sempre, durante esse ato, eu ficava me perguntando, será que quando estrear a próxima temporada eu vou conseguir ser arrebatado de novo? Eu vou entrar no clima? Será que é tanta coisa que acontece, né, em cada temporada e são 3 anos é um tempo longo para aguardar entre uma temporada e outra. E eu sempre acho que vai começar uma nova temporada e eu não vou me apegar, eu não vou entrar na história, não vou lembrar de tudo. Mas não, ela começa e já no primeiro episódio parece que a gente terminou de ver a temporada anterior ontem. Até porque recomeça exatamente no fim da última temporada, né? Isso a gente tem que falar. E ela ali, ela traz, eu acredito que o diferencial também nessa temporada é demonstrar mais a Serena e trazer ela quase como uma segunda protagonista nessa temporada, porque é muito explorada a imagem dela e aprofundado muito mais um pouco um lado que a gente não via dela, eu acredito. Eu acho que ela sempre foi uma segunda protagonista, ela sempre foi a vilã, né, a antagonista, porque lembrando, Gilead só existe por conta dela. Ela era uma escritora famosa nos Estados Unidos, ela fez um tour, né, para divulgar o seu livro, né, e basicamente o livro dizia que a culpa pela infertilidade das mulheres era a falta de Deus ali sobre o mundo, sobre a nação, e que os Estados Unidos tinham que acabar e um novo estado tinha que ser criado. Então, basicamente, eu acho que ela é tão protagonista quanto a June, né? E lembrando, né, só para recapitular bem rapidamente, The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, é um romance distópico de Margaret Atwood, que acompanha, né, a June, que é interpretada pela Elizabeth Moss, que realmente é a protagonista, e ali ela, como outras mulheres, perde todos os seus direitos, se tornando propriedade do Estado e sendo violentada, né, tratada ali como um objeto ali para esposas que não conseguem engravidar poderem ter seus filhos por meio de um preceito bíblico lá bem esquisito. Outra coisa que nessa temporada é bem interessante é que os 2 primeiros episódios já de cara, que foram lançados juntos aqui no Brasil, foram os 2 episódios, os 2 dirigidos pela Elizabeth Moss. Que dirigiu o último episódio da temporada anterior. Ela já tinha dirigido antes, mas já começou a largada com 2 episódios dirigidos por ela, né? O terceiro episódio que já saiu também não foi dirigido por ela, mas isso mostra um envolvimento, né, dela como protagonista também e trazendo uma emoção forte, principalmente nas cenas em que ela encontra, nessa temporada, ela encontra a mãe, né? Sim. Ela reencontra a mãe. Ali eu acredito que foi a cena mais tocante, eu acho, foi o encontro dela com a mãe, porque eu pelo menos não esperava
Eu mal lembrava dela contar. Quando a mãe apareceu, que eu lembrei que ela tinha lembrado de ver uma foto na colônia, que a mãe dela tinha passado por lá. Exato, e lembrando, né, a temporada anterior ela termina quando o Canadá está se tornando Gilead, né, De certa praticamente. forma, Ele está se tornando um estado conservador. Exato. E é interessante que as razões pelas quais o Canadá começa a se tornar conservador e a ir para o mesmo caminho de Gilead em partes, os motivos pelos quais os países na vida real se tornam conservadores, que é a questão dos refugiados, né? Exatamente. Porque o Canadá, a população canadense na série não está satisfeita com a quantidade de refugiados de Gilead que estão indo morar no Canadá e há uma certa perseguição ali aos refugiados de Gilead, né? E isso acaba gerando bastante intolerância por parte da população canadense. E aí, basicamente, eles começam a ser perseguidos, né? Exatamente, é bem o que a gente tem visto em muitos lugares do mundo acontecer, né? Então, mais atual impossível. A gente vê, inclusive, ali aparece a bandeira dos Estados Unidos, né, com 2 estrelas, os 2 estados que sobraram, que é para onde o trem que a June e a Serena estão indo, né, que é para Alasca. E o outro estado que sobrou foi o Havaí, que são, né, 2 estados que ficam desgrudados ali um pouco dos Estados Unidos, ficam um pouco mais para fora, e ela vai pro Alasca, então. E lembrando que a June, ela sofre um atentado no Canadá, um carro de Gilead tenta matá-la, né? Ela é atropelada e o Luke, que é o marido da June, ele acaba sendo preso por matar uma pessoa em solo canadense, sendo que ele é um refugiado ali, né? Então aí ela e a Serena acabam num trem, porque a Serena também tá, tipo, numa situação complicada e ela é uma foragida, na verdade, né? Exato. Porque ela foi condenada pela ONU, pelos tribunais internacionais a violar ali os direitos humanos e é condenada à prisão, mas ela foge nesse trem junto com a June em direção ao Alasca. Exato, e aí no meio do caminho, né, todo mundo acaba descobrindo que é ela ali dentro do trem. E aí a June dá uma forcinha, dando um empurrãozinho. Literalmente. Para ela seguir a vida, para ela continuar viva, né? Não ser morta ali dentro dos vagões do trem. E continuar a vida, né? Até que daí ela encontra um retiro só de mulheres, enfim, extremamente religioso ali, né? Onde são várias refugiadas se unem ali Pra viver, né? Viver, é. Que na realidade a June e a Serena, elas criam uma ligação mais profunda, porque a June faz o parto do bebê, que é, né, a Serena engravida e tem o Noah. Só que ali quando elas estão dentro do vagão e elas nem sabem direito para onde elas estão indo, né? A Serena tenta, tipo, se aproximar da June, oferece ajuda, acha que elas criaram um laço e que agora elas estão do mesmo lado da história, porque a Serena até então está entendendo que o que ela criou deu errado, né? E que ela realmente é responsável por todos aqueles crimes e violações de direitos humanos e etc. Mas a June tá, tipo, ok, beleza, mas não somos amigas, né? Não encosta na minha filha. Porém, quando eu acho que é o médico que a Serena busca pra ajudar. Sim, isso mesmo. Porque a June tá machucada no braço, né? E aí a Serena é reconhecida e aí a população quer linchar. E aí um policial aparece, né? Pedindo a documentação da Serena, que é falsa. Mas, na verdade, ele deixa ela no trem, diz que a documentação tá tudo certinho, pra ela ser linchada, porque se ela fosse tirada dali, fosse pra cadeia, ia ter sido melhor pra ela, né? Exatamente. E a June, tipo, tenta ajudar ela a não ser linchada, dizendo, pula do trem
E só que no meio do nada, né? O que seria muito improvável que aquilo ali desse certo, porque ela com uma criança recém-nascida, né? Mas ela acaba encontrando esse retiro, né? Exatamente, Que esse lugar afastado só de mulheres que ficam cultuando Deus no é um meio do grupo bem nada. religioso, Exato, né? Tem uma exatamente. igreja, e etc. E E é ali ali que a Serena se reconecta com a questão dela religiosa, né? Exatamente, sem dúvida, que é um dos grandes puxões agora da temporada, porque ela ganha espaço, né, trazendo de volta o propósito do começo de tudo, eu acho. Então, a Serena, ela volta com esse propósito, mostrando que, na verdade, lá no começo, né, até trazendo as desculpas dela e ela querendo trazer essa redenção, mas continua fazendo tudo errado, né? Vamos combinar, gente. Mas mesmo assim, agora, aparentemente, também o que deixou talvez mais interessante ali a participação dela, com a chegada do alto comandante ali, que é pai da esposa do Nick, né, em Nova Belém. E esse comandante ali já parece que gerou interesse na Serena por também ter um lado, né, bem fervoroso É religiosamente. porque, na verdade, a Serena, ela descobre, porque o comandante Lawrence e a esposa, eles vão até a Serena para convencê-la de voltar para Gilead para ser meio que a embaixadora de Nova Belém, aí vai ser uma nova Gilead para esses refugiados voltarem, porque essa questão envolvendo o excesso de refugiados no Canadá está causando problemas diplomáticos e Gilead quer ter boas relações internacionais com os países. Então eles querem Exatamente. fazer ali meio que um cartão postal, uma cidade modelo, para vender aquela imagem de Gilead para o mundo, uma Gilead onde os direitos humanos são respeitados, as mulheres não são violentadas, não existem as aias, as mulheres podem estudar, ler, trabalhar e etc. E ali seria onde os diplomatas dos outros estados, as embaixadas, né, circulariam também. E aí que ela se dá conta que, na verdade, eles não são religiosos e não tem a questão de Deus ali envolvido, tanto que eles não sabem nem orar. E aquela Exato. cena em que ela ora ali na mesa, porque percebe que ninguém sabe fazer uma oração como ela, é uma cena que até se torna cômica, né? Exato, depois ela ainda brinca de novo, ainda pedindo para rezar junto com o comandante, e o comandante simplesmente fala a oração que ela tinha falado no jantar, né, na noite anterior. Mas está sendo bem interessante esse desenvolvimento. Eu acho que deu um fôlego, deu uma força para a série para a gente ter uma luz de começar a enxergar um desfecho, né? Porque agora, como é o fim da série, a gente vai ter que ter um desfecho. Os personagens vão ter que ter alguma coisa. E eu acho que tá com esse clima de fim de jogo, tá caminhando, assim, caminhando para esses grandes confrontos, assim. Todos os personagens a gente vê que tem um desenvolvimento interessante. Até o Luke, inclusive, que sempre foi um personagem mais parado, né? Que sempre ficou mais na dele, demorava um pouco para agir, para pensar, mandava ao contrário, ele sempre segurava os outros personagens, né? Todo mundo, não, pensa um pouco mais, vamos ficar junto, fica por aqui. Não, agora ele tá indo atrás, ele quer mostrar que veio na última temporada, ele tá tentando se esforçar pra... E ainda dá errado, né? Porque quem acaba salvando ele foi a June, A em vez de o June, como contrário, uma né? super heroína, tem que ir lá atrás dele, escondido, dentro do parque de diversões, um parque aquático abandonado lá de diversões. Na região Buscar. lá, como é que eles falam? A região de terra de ninguém, Na né? fronteira ali entre os Estados Unidos, os antigos Estados Unidos e Canadá. Não, e essa questão da Serena é muito interessante porque a gente ali no início da sexta temporada, no vagão ali, eu pelo menos estava comprando a ideia de que ela tinha caído na real, né? De que tudo que ela tinha feito e propagado era um surto, e que ela havia sido enganada, ela mesma tinha criado ali o próprio Estado, que depois cerceou os direitos dela mesma, né? Tanto que ela não tem um dedo, porque foi flagrada lá escrevendo, lendo e foi condenada a perder o dedo. E aí acontece que ela é, tipo, fisgada de novo para a ideia de voltar para Gilead pelo ego. Porque tu vê ali que a questão dela
é a questão que muita gente acaba se tornando intolerante ou entrando para uma religião, seja evangélica, seja outra, pela questão do ego. Eu sou uma pessoa escolhida por Deus, eu fui denominada para consertar os valores no mundo a grande que estão salvadora. errado, a grande salvadora, pelo ego nesse sentido e pelo ego no sentido dela ser seduzida pelas promessas, porque eles falaram, você vai ser praticamente uma primeira dama, uma chefe de estado, né? Uma celebridade, uma pessoa nobre, da realeza, né? Comparando assim. Então, ela é totalmente atraída pela ideia de voltar para Gilead e retomar através da Nova Belém pelo ego dela, porque essa mulher, tudo que ela fez foi pelo ego, né? E é isso que eu digo quando a gente vê, isso que eu quis dizer aquela hora que a gente vê a série e as pessoas não mudam. Porque a Serena, ela já enganou que ia mudar e não mudou. A tia Lídia já apareceu em algum momento lá atrás que a gente teve pena, assim, e daí volta atrás, ela volta a ser uma megera. A mesma coisa a gente já teve com a June, de achar que a June ia virar casaca, às vezes ia virar uma coisa muito pior, e ela no fim acaba sempre com o mesmo propósito do começo, de salvar todas as pessoas. Óbvio que no meio do caminho coisas acontecem, ela acaba às vezes metendo o pé pelas mãos, mas o propósito é sempre o mesmo. E falando nisso, a tia Lídia, ela descobre a casa de Jezebel, né? Talvez ela até já imaginasse que existisse aquilo ali, mas o que ela não fazia ideia é que as suas aias, que na cabeça dela, né, eram mulheres ali que estavam servindo um grande propósito divino, né? Que jamais teriam uma penalidade como essa, né? Que elas teriam um fim sagrado, né? Um descanso. Exato. E aí ela vai atrás da Janine, que é a aia que tinha gerado ali, tido um filho, né? Por meio de, enfim, vocês sabem como. E aí ela acabou na casa de Jezebel, a tia Lídia foi lá para tentar resgatar ela daquele lugar profano, horrível e não sei o que lá. E aí eis que a Janine fala, tia Lídia, né? Mas nem chama ela mais de tia, né? Se coloca de igual para igual. Lídia, sempre que você tenta me ajudar, né? Você acaba me atrapalhando. Exato. E aí, só que o objetivo da tia Lídia é tirar a Janine da casa de Jezebel e colocá-la de volta na casa do comandante Lawrence, né? Onde ela foi aia. Porém, nem ela quer isso, né? Mas aí tu tava falando de os personagens não mudarem. Tu acha que esse encontro da tia Lídia com a Janine vai fazer ela se revoltar contra a Gilead e mudar de lado? Ou, seguindo a tua lógica de, não, ninguém muda ali, ela vai seguir do lado de Gilead? Eu acho que a tia Lídia, já em outras temporadas, ela já tinha dado essas pistas de que ela tinha ficado revoltada com o Estado por alguma das situações que as aias passaram, mas ela acaba fazendo o quê, no fim? Sempre o que o Estado quer, e ela acaba baixando a cabeça e penalizando de forma horrível aquelas aias que ela cuida, e tratando da pior forma do mundo, e continua acreditando naquelas coisas horríveis que ela acredita, né? Ela que cuida daquele grupo de meninas, então, né? Ela sabe o que acontece, então cabeça boa não é. E eu acho tão emblemático que, eu não sei se tu se deu conta, a série The Handmaid's Tale, ela foi inaugurada, ela estreou, né, em 2017, quando o Donald Trump já tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos no primeiro mandato. E agora a série retorna para sua última temporada no segundo mandato do Donald Trump. E é emblemático, né? Porque lá em 2017, as pessoas nos Estados Unidos usaram muito a questão do conto da Aia, de The Handmaid's Tale, usaram as simbologias, né? Em protestos pelos direitos das mulheres ameaçados pelo governo do Donald Trump. E agora, né, a série fecha sua temporada nesse segundo mandato dele. Mas é emblemático porque reforça o recado, né, da série, que para mim é um dos recados principais, dos perigos de começar a misturar Estado e religião, governo e religião, principalmente guinando isso para um lado conservador e castrador, né? Porque Gilead nada mais é do que um Estado patriarcal que objetifica e as mulheres tiram
todos os direitos das mulheres, né? Exatamente. E faz isso... A Constituição é a Bíblia. Exato, não, e faz isso respaldado pela religião, quando na verdade a religião é só uma desculpa para cometer esses crimes, né? Exatamente, é horrível. E agora, principalmente com a questão dos refugiados, né? Vem com essa questão nessa última temporada, mas não é o fim de tudo. Lembrando que não é o fim de tudo, porque a gente tem Testamento, que é o outro livro da Margaret Atwood, que vem depois, 20 anos depois dessa situação toda que a gente vai ver agora, e seriam as filhas da June trazendo o que está se passando depois. Então esse spin-off virá aí, depois do encerramento do Conto da Aia, coisa que a gente já está curioso e ansioso para ver, de como isso vai ser tratado 20 anos depois, como vai ser visto e lembrado. Com certeza. E teorias aí, né, que eu gostaria de perguntar pra ti e gostaria que vocês comentassem também de coisas que podem acontecer nessa temporada a partir da análise desses 3 primeiros episódios. O clima entre a June e o Nick permanece quente. Não sei se a June não vai acabar com o Nick em vez de continuar com o Luke. Acho que eles têm até mais química que a June e o Luke, né? Eu acho que ela tem mais química com o Nick. E eu acho que o Luke é um personagem que nem tu falou, né? Que nunca teve muito protagonismo, nunca teve muito à frente. Muita atitude, né? E eu nunca achei ele carismático também. Eu nunca achei que ele fosse um personagem que tem carisma. E eu queria saber qual é a tua aposta, e a de vocês também, e se a Rita vai acabar indo pra Nova Belém. Porque ela ficou bem seduzida com a ideia de sair do Canadá, onde a vida de refugiado não tá fácil, né? E ir lá pra essa Nova Belém, que é uma Gilead mais, né? Onde as mulheres podem trabalhar, enfim. Bom, isso da Rita, eu acredito que a Rita vai para lá. Eu acredito que seria uma continuidade pro personagem dela, até pra continuar tendo história. Agora, a June ficar com alguém... A minha preocupação é se a June vai terminar viva essa temporada. Porque a gente sabe que vem uma grande batalha pela frente, uma grande guerra, né? Então a minha preocupação é se a June vai terminar ainda essa temporada com vida pra ficar com alguém. Então, se ela ficar com alguém, não sei, eu prefiro ainda que seja o Luke, eu acho. Ou talvez sozinha, né? Ou sozinha. Porque a grande causa da vida dela é resgatar a Hannah e acabar ficar com as Gilead, filhas, né? com as filhas e com a mãe, quem sabe. Pois é, mas ela vai lutar contra a Gilead dentro de Gilead? Eu Tipo, acredito em Nova Belém, tu acha que essa guerra vai adentrar a Gilead. Pois é, mas a June vai... Tu acha que ela se muda pra Nova Belém? Ou não? Ela vai tá nessa batalha. Eu acho que o Mayday vai invadindo, vai entrando de alguma forma ali, Gilead, pra conseguir adentrar, pra atacar os os Com certeza. E eu acho que a... Agora vai dar bom? A gente não sabe. E a Serena vai acabar casando com esse cara. Anotem o que eu tô dizendo, ela vai acabar se tornando uma espécie de primeira-dama de Nova Belém. De Nova Belém. E lembra muito uma primeira-dama que a gente teve aqui, que eu não vou nem citar o nome, né? Exatamente. A pose, o conservadorismo, porque ela vai voltar a ser... Aí, nesse ponto, eu concordo contigo. Ela vai voltar a ser a Serena conservadora que vai aceitar aquela situação ali, porque ela tá numa situação de privilégio. Exatamente, né? Ela acaba aceitando tudo que vem em volta, porque ela ainda assim tá numa situação de privilégio perante, né, outras tantas pessoas. Daí ela aceita o que for. Assim como foi, né, no começo da série, lá na primeira temporada. Bom, o fato é que o quarto episódio, né, já estreou nos Estados Unidos, mas não estreou ainda aqui no Brasil. Exatamente. Chega logo e assim que ele estrear, a gente vai seguir comentando aqui essa temporada de The Handmaid's Tale, né, episódio por episódio. Exatamente. Agora que a gente assistiu os primeiros 3, ela segue pegando fogo até o final e agora a gente tá muito curioso, porque é o fim, né, da série que a gente já vem acompanhando desde 2017. A gente quer ver o que vai acontecer nesse final. Tá bom? Então, deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Dá um like e até o próximo vídeo.